Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e na videoaula de hoje eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre um autor clássico do pensamento ocidental. Autor esse que ficou muito conhecido devido à sua noção de tripartição do poder, né? Quando um tripé de poder consegue um regular ao outro. O autor que eu estou falando é ninguém menos que Montesquieu. Montesquieu fazia parte da nobreza, fazia parte da corte. Montesquieu, portanto, fazia parte daquilo que nos convencionou chamar da elite ou do status quo daquele momento do antigo regime. Montesquieu nasce no ano de 1689 e morre no ano de 1755. Isso significa que Montesquieu nasce depois da Revolução Inglesa e morre antes da Revolução Francesa. Toda a sua produção se dá entre esses dois grandes eventos. Portanto, eu gostaria, antes de iniciar o pensamento de Montesquieu, passar brevemente pelo contexto histórico, pelo contexto econômico, pelo contexto social que esse autor nasce. Como eu gosto sempre de dizer, nenhum autor é ahistórico, nenhum autor foge da história, nenhum autor está além do seu tempo, além da sua época, além das premissas e daquela cosmovisão que de alguma forma influencia a própria formação de ser humano nossa, né? Isso significa que se você não é nenhum gênio, né? Ou se você não é nenhum profeta, alguém que está além desse mundo, logo você é influenciado pela cosmovisão do momento histórico cujo qual você nasceu e você foi criado. Com Montesquieu e os vários autores do Ocidente, não é diferente. Eles também se encontram justamente em uma determinada camada estratigráfica do tempo, e essa camada tem a possibilidade de fazer com que o seu pensamento venha fluir, venha nascer, né? Então, vamos para o contexto histórico e social do Montesquieu. Quando nós olhamos para o pensamento do Montesquieu, nós precisamos de entender, ou para a vida do Montesquieu, nós precisamos entender que, de acordo com o período histórico do século XVII e século XVIII, a ascensão da burguesia, que não começa nesse momento, ela começa antes, né? Nós temos as cruzadas, temos as grandes feiras, né? Temos o renascimento dos burgos, esse renascimento cultural, o renascimento urbano e uma série de outros renascimentos que traz à tona a burguesia como classe social. A burguesia então vai tomando conta e nós adentramos em um período do regime ou do sistema econômico que convencionou se chamar de mercantilismo. O que foi o mercantilismo? O mercantilismo é um sistema econômico cuja sua principal característica é o acúmulo do quê? De riqueza. Então, o mercantilismo, ele é já uma maneira de viver o mundo, ele já faz parte de uma transformação do mundo a partir também da influência burguesa enquanto classe social nascente na modernidade, correto? Então, o mercantilismo, ele tem as suas contribuições para essa sociedade. O sistema mercantilista, ele é totalizante, isso quer dizer, ele é extensivo, porque todas as coisas são abarcadas na troca. O modo de relação, o modo de convívio, o modo de existência humana se dá a partir da troca. Então, ele é extensivo, porque tudo entra nesse âmbito da troca. Se você tem um gado, um boi, o milho, se você tem as especiarias, né? Tudo isso se dá em torno da troca de metais preciosos, da troca de produtos, né? Então nós temos aí justamente essa ideia, né? Essa mentalidade da mercantilização, que tudo se torna passível de troca e as relações se tornam passíveis de troca. Isso quer dizer que o mercantilismo ele é extensivo, né? E ele é totalizante. Mas o mercantilismo também tem uma outra característica, né?
sendo um sistema econômico cuja sua principal característica é o acúmulo de riqueza, sobretudo através de metais preciosos, e tendo como característica a sua totalidade, ou sendo totalizante, extensivo, tudo torna-se passível de troca, ele também é totalitário. Isso quer dizer que todas as ações possíveis dentro do mercantilismo, mesmo que você queira se revoltar contra o sistema, você só conseguirá se revoltar contra o sistema a partir do próprio sistema. Ou seja, você só consegue falar mal do sistema a partir de estar, a partir do momento que você está inserido no próprio sistema. Então nós estamos falando do nascimento da classe burguesa, estamos falando da tentativa de consolidação da burguesia enquanto classe, do mercantilismo enquanto sistema econômico e a ascensão então do capitalismo como essa superação, essa extensão, essa expansão do próprio mercantilismo, correto? Então essa seria uma primeira característica do ponto de vista histórico a qual o próprio Montesquieu está inserido. E aí depois, no final dessa introdução, eu gostaria de fazer, ou melhor, vou fazer agora, eu gostaria de fazer uma exposição que você não consegue falar realmente do sistema capitalista se você não estiver dentro desse guarda-roupa. Aí você pode me dizer, mas como assim? Você precisa se utilizar do sistema para falar do sistema? Isso é uma realidade. A escola de Frankfurt aponta para essa ideia de racionalidade, de razão instrumental, mas aqui nesse contexto que eu estou preparando para você, nós podemos ver o seguinte. Hoje o capitalismo está consolidado, já passamos até, alguns dizem sobre uma terceira revolução industrial, outros dizem sobre uma quarta revolução industrial. Enfim, a burguesia já está pré-estabelecida enquanto classe, muito bem estabelecida, em união com o Estado. Mas vamos pensar hoje na atualidade. Na atualidade eu sou também um trabalhador informal. Se nós pensarmos a figura do trabalhador informal, ele é de certa forma um contraventor, ele é uma oposição ao próprio sistema. Por quê? Porque ele picota dois grandes personagens do status quo na economia. Ele corta o grande empresário, de certa forma, porque boa parte dos trabalhadores informais tem o seu trabalho manual, trabalha com uma produção muito específica, e vai até as casas vender, ou até os amigos, ou até, enfim, determinadas empresas pequenas. E ele picota também o outro personagem, que é o Estado. Então os dois grandes sócios, que é o grande empresário, que sempre é sócio seu, e o Estado, ele picota isso e tenta viver a vida dele na informalidade como um contraventor. Mas ele só consegue fazer isso através da troca. Ele continua com a relação de troca, ele continua com a relação de venda. Se ele não vender, ele não vive. Se ele não estiver inserido com o dinheiro na mão, com a cédula, ele não vive. Isso significa que nós vivemos um sistema econômico as suas principais características, sendo duas delas, ela é totalizante, porque tudo envolve a troca, tudo envolve o comércio, tudo envolve o mercado, mas ela também é totalitária, porque mesmo que você seja um contraventor, você precisa de ser um contraventor dentro desse guarda-roupa. Então, apesar da informalidade ela ser de certa forma contraventora, mas ela ainda continua de alguma forma pagando imposto através de vários produtos que ela consome e também comprando do grande empresário através de produtos que ela precisa para produzir, certo? Então nós temos aí um reflexo claro de um processo embrionário que eu estou dizendo para você, que é o mercantilismo. Nós não vivemos mais o mercantilismo, mas o germe, a estrutura, eu diria, o gênese, desse modelo, desse sistema econômico, ele continua com a consolidação do capitalismo, cuja qual nós estamos inseridos. Então gostaria de encerrar essa pequena introdução, a parte 1 da introdução. Ainda vou ter mais outras aulas para falar sobre a introdução, Você que não gosta de vídeo longo, você que gosta que vai direto ao ponto, você que precisa de fazer um trabalho essa noite sobre Montesquieu,
eu indicaria para você, foge do meu vídeo, porque o meu vídeo eu não tenho compromisso em ficar falando as coisas rapidamente sobre determinados assuntos. Aqui a gente tenta construir um modelo de pensamento, uma ideia de pensamento, nós tentamos de alguma forma dialogar com os autores, nós tentamos trazer o autor para dentro do seu contexto, trazer toda essa realidade para depois nós inserirmos o autor, tá? Então, se você é uma dessas pessoas angustiadas que precisa de assistir vídeo rapidamente, que quer falar só sobre o autor, eu indicaria você não ficar nesse canal. Se você é daqueles que gosta de um conhecimento mais aprofundado, fazer relações, ter outras informações, permear o contexto histórico, cultural, econômico da época, para depois se inserir no autor, então você está no canal certo. Não se esqueça de divulgar esse canal, de curtir, não se esqueça de dar sua contribuição logo aqui abaixo, tá? E aguardo você no próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!